Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Então vamos lá. Para as questões 30 até a 32 tem um texto, né, que é um diálogo. E aí nesse texto aqui a gente vai responder então agora a questão 30. A partir desse texto nós vamos responder a questão 30. Lembra que eu sempre falei para vocês, para a gente ganhar tempo na prova, a gente lê as perguntas primeiro e depois você vai para o texto. Então, vamos dar uma olhada nas perguntas e depois a gente vai lá dar uma olhada no texto. Então, Luciano de Samosata, escritor grego do século II, mistura em sua obra dois gêneros diferentes: a comédia, destinada ao riso, e o diálogo, destinado às reflexões filosóficas. Sobre o conteúdo reflexivo filosófico do diálogo transcrito, depreende-se corretamente que... Depreende-se, vocês entendem o que significa? Retira-se. Pode-se entender, compreender que, certo? Então vamos ver, na letra A ele fala assim: questiona as ações realizadas em vida para se alcançarem beleza e poder, uma vez que apenas verdadeiros heróis como Aquiles são capazes de os manter na morte. B, eu vou ler todas porque depois eu vou ler o texto para poder direcionar. Expõe a importância da guerra para conseguir reconhecimento, já que sem alguém para se lembrar dos heróis, a morte lentamente apaga suas grandes obras. C. Critica a falta de objetividade de grandes líderes guerreiros, como Aquiles e Hermes, cuja atuação na guerra de Troia levou milhares à morte. D. Reflete sobre a validade das ações dos seres humanos para alcançar reconhecimento e beleza, condições perdidas após a morte. E. Tem por objetivo criticar a vaidade excessiva dos grandes líderes e intelectuais, cuja morte aumenta ainda mais suas riquezas. Então, uma vez visto o que vai falar no texto, né, a partir da pergunta, a gente vai para o texto. Então, vamos lá. Leia o diálogo entre Menipo e Hermes para responder às questões de 30 a 32. O diálogo desenvolvido entre os personagens Menipo e Hermes faz parte do livro Diálogo dos Mortos, do escritor Luciano de Samosata. Menipo: onde estão os belos e as belas, Hermes? Leva-me até eles, pois eu sou novato aqui. Do lado da palavra Hermes tem o número 1, não sei se vocês repararam. E aí, aqui embaixo, ele coloca para vocês quem que é o Hermes. Então, se você tiver curiosidade, você vai lá e vê, ó, Hermes, divindade grega, posteriormente assimilada à representação do deus Mercúrio, cuja pela mitologia romana. Na cena, Hermes entrega as almas a Caronte, que se encarrega de fazê-las atravessar o Aqueronte, rio que separa o mundo dos vivos dos mortos. Hermes: não tenho tempo, Menipo, mas olha aquilo ali, à direita. Ali está Jacinto, também Narciso, e Nireu e Aquiles. Aí tem o número 2 do lado de Aquiles, filho de Peleu e Tétis, o mais valente dos heróis na guerra de Troia, de cabeleira dourada. É jovem, forte e belo, morre em plena juventude, por isso ele está ao lado de beldades, tais como Jacinto e Narciso. Não sei se vocês sabem, mas Narciso era uma pessoa que não conseguia pensar nos demais e só conseguia se olhar no espelho e admirar a própria beleza. Então daí vem o título narcisista. Se alguém virar para você e falar que você é narcisista, isso não é uma qualidade. Porque narcisista é uma pessoa que só consegue olhar para si mesma, só consegue enxergar as coisas boas que tem, e todo mundo sabe que a gente tem coisas boas e ruins, e não consegue olhar para o próximo, não consegue, por exemplo, ter empatia e tudo mais. Beleza, continuando. Menipo: eu estou vendo só ossos e crânios, desprovidos de carnes, a maioria desses semelhantes. Hermes: contudo, aqueles que são os ossos que todos os poetas admiram e que tudo pareces desprezar. Menipo: mesmo assim, mostra-me Helena, pois eu não saberia reconhecê-la.
Hermes, esse crânio aí é Helena. Menipo, então é por causa... no Helena também tem o número 3 aqui, ó. Helena, mulher de Menelau, raptada por Paris, filho de Príamo, rei de Troia. Foi a causa da guerra que levou ao Hades milhares de... Hades é o rei das profundidades lá, o rei do reino dos mortos. Milhares de almas de heróis, segundo Homero. Então é por causa disso aí, ou seja, desse crânio, que foram lotados milhares de navios da Grécia inteira e tombaram tantos gregos e bárbaros, e tantas cidades foram arrasadas. Hermes, mas Menipo, tu não viste essa mulher em vida, senão tu também terias dito que não merece castigo sofrer dores por muito tempo por uma mulher, porque também as flores secas, se alguém as contempla depois que elas perdem o viço, é evidente que lhes parecerão murchas, mas enquanto florescem e mantêm o colorido, elas são muito belas. Então, nessa passagem aqui do Hermes, ele está falando o quê? Se você for olhar só para a flor seca, você nunca vai saber se ela era bonita ou não na juventude, no momento que ela estava florescendo. Você só está vendo o fim da vida dela, você só está vendo o que ela se desenvolveu, né? A morte, a hora da morte. Quando, na verdade, ela teve muita beleza quando estava se desenvolvendo. Depois, Menipo. Pois é, isso mesmo que me causa admiração, Hermes, que os aqueus não perceberam que estavam sofrendo por uma coisa tão efêmera, ou seja, tão passageira, tão momentânea e tão facilmente perecível, ou seja, que estraga tão rápido, que morre rápido, ok? Aí ele coloca que aqueus é relativo aos aqueus, um dos 4 ramos do povo grego antigo, relativo à Acaia, antiga Grécia, ou ao seu natural ou habitante. Bom, então a gente deu para entender que esse texto, ele fala sobre um diálogo de um cara que está chegando no reino dos mortos e está querendo encontrar as beldades da vida terrena, né? De quando ele estava vivo. E aí o Menipo, né, que é esse cara que chegou, e aí o Hermes vira para ele e fala: aqui é tudo osso, aqui não tem beleza nenhuma, aqui é só crânio, é só esqueleto. Então esse crânio é o da Helena, e se vocês forem voltar na Helena de Troia, né, da história toda de Troia, ela foi a causa para uma guerra. Então uma beleza tão assim, impressionante, fazer pessoas lutarem para tê-la, como se ela fosse um objeto, né? Mas enfim, lutarem para conquistá-la, certo? Então, essa é a ideia do texto. Então, voltando para a questão 30, vamos ver as alternativas. Na letra A, ele fala: questiona as ações realizadas em vida para se alcançarem beleza e poder, uma vez que apenas os verdadeiros heróis, como Aquiles, são capazes de os manterem na morte. No texto, o Aquiles manteve a beleza? Não. Se vocês voltarem na segunda fala do Menipo, ele coloca assim, ó: eu estou vendo só ossos e crânios desprovidos de carnes, a maioria desses semelhantes. Então, no anterior, o Hermes tinha perguntado: cadê o Aquiles? E aí o Menipo vira e fala: tá ali. Só osso, não tem mais carne, não tem mais o cabelo, não tem mais nada, não tem mais a beleza. Então, a letra A está errada, porque depois da morte não se mantém a beleza, ou pelo menos a beleza externa, né? B, expõe a importância da guerra. O texto fala sobre a importância da guerra? Não, o texto faz uma reflexão sobre o que a gente valoriza como beleza e como que isso é passageiro, né? C, critica a falta de objetividade dos grandes líderes guerreiros, como Aquiles e Hermes. Gente, o Hermes era líder guerreiro? Não, o Hermes, ele falou aqui, ó, que o Hermes é a divindade grega que faz a passagem do rio. Ele transporta o pessoal na canoa, de um lado para outro, do reino dos vivos para o reino dos mortos. Ele não era lutador de nada. Então, ele não era líder guerreiro. Letra D, reflete sobre a validade das ações dos seres humanos para alcançarem reconhecimento e beleza, condições perdidas após a morte. Sim,
Vamos só dar uma olhada na letra E, porque a letra E está errada. Tem por objetivo criticar a vaidade excessiva de grandes líderes e intelectuais cuja morte aumenta ainda mais suas riquezas. Se tem uma coisa que ficou muito clara é que depois da morte é só osso. Então, qualquer beleza, qualquer riqueza que eles tivessem em vida se perde. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Beleza?